Olá galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Christian Benito, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar de Fleury, um vídeo um pouco mais rápido, porque tem muita coisa pra gente falar, mas eu sei que não dá pra ficar fazendo análise complexa toda hora. Então vamos lá, vou fazer o login aqui no Syntax. Syntax é a ferramenta que eu desenvolvi para gerenciamento de portfólio e estudo fundamentalista e também é uma plataforma de curso. Se você estiver interessado em utilizar o Syntax, que é a ferramenta que eu vou mostrar aqui no canal para vocês, entre em contato no comentário logo aqui na descrição. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos ligar aqui. O Syntax já está ligado aqui atrás e eu vou desaparecer, eu vou vir aqui para o cantinho para não atrapalhar muito a galera. Então vamos lá, primeira coisa, vou clicar aqui em ações, procurar, nós estamos procurando Fleury então, é o Fleury Laboratórios do segmento hospitalar. Grupo Fleury é uma das maiores e mais tradicionais empresas de medicina diagnóstica do país. 70 milhões de exames, tudo bem. Em 2009 abriu capital. O último reporte que a gente tem é do Q2 de 2022. Free float de 95, payout de 17, dividend yield de 5, caixa, dívida, resultados anualizados, 12 trailing months, 4,25 bilhões. Esse é o tamanho da empresa. Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha direto então nos fundamentos para ver aqui está o resultado do Q2, tá? Ou seja, nesse vídeo um pouco mais rápido a gente só vai olhar o resultado nos gráficos. Vamos dar uma olhada aqui. O preço da ação caindo desde final de 2020, tá bom? Uma leve subida agora a partir de 2022. A receita crescendo, muito bom gráfico, tá bom? Muito bom gráfico, ou seja, a Fleury é uma empresa de crescimento, está fazendo aquisições, etc. Então a receita está crescendo. Anualmente só crescendo muito bem. Até agora 2,2 bilhões de receita, se multiplicar por 2, que seria os próximos 2 trimestres, dá 4,4 bilhões. Tudo indo muito bem na receita. Como é que está o lucro? A gente perdoa o prejuízo na Covid, subindo e aí começou a cair, tá? Chegou a 155 milhões no Q4, depois vem caindo e teve aí um Q2 muito ruim com 71 milhões. Então essa queda toda aqui desde o final de 2020 realmente mostra a queda do preço, tá bom? Então tem que analisar um pouquinho mais por que dessa queda, porque com certeza a margem foi para o espaço, que está aumentando a receita, caindo o lucro. Ué, o que está acontecendo aí? Então lucro anual 182 até agora, vezes 2, 360, ele vai pedrada, deve empatar com 2021 com sorte, tá? Então, a Fleury, apesar de ser uma empresa categorizada como crescimento, esse crescimento de lucro ainda não apareceu e faz muito tempo que não aparece, tá? Então, tem que estudar um pouquinho melhor a empresa para ver o que está acontecendo. A receita está aumentando, mas os custos estão aumentando numa magnitude que não permite ela aumentar o lucro aumentando a receita desse jeito. Muito estranho, né? A margem era 6, foi para 14, 15, 10, 6. Então a margem já chegou. Tá vendo? A margem fica estável. Engraçado, né? A receita cresceu, a margem ficou estável, o lucro não aumentou tanto. E aqui uma margem de 15, agora tá caindo aí para patamares de 7, 10, 6. Vamos lá. Dívida aumentando, que não é bom, tá? 400 milhões, 700 milhões, 1,6. Já chegou a 2,88 bilhões de dívida líquida, ou seja, caixa menos dívida bruta. Não gostei disso aqui não. Vamos lá, dá uma olhadinha no balanço de PL, vamos direto para o gráfico feito pelo Syntax, levando em consideração a matemática, ou seja, cálculo de PL feito na mão, na raça, na hora, né? Bem raizão. Então hoje, com PL 16,85, a gente vê que ela já teve momentos que ela foi vendida a PL de 33, ali por volta de 2017, 16, em 2017 e 18 navegou com PL de 25, empresa de crescimento, tudo bem. Vender por múltiplos mais altos, depois em 2018 beliscou PL de 20, aí teve a Covid que o preço caiu e o lucro nem tanto, e aí por isso que distorceu o gráfico aqui. Então hoje a gente está com PL de 16, sendo que em 2021 já foi vendida a PL de 15, 14, 13, 14, ou seja, até um pouquinho mais alta do que já foi vendida no ano de 2022. Se levar em consideração a estatística, a gente tem então um potencial de upside de 46%, se ela voltasse a vendida com PL de 24. PL de 24 era nessa época aqui, tá, pessoal? Então ela tem que voltar a mostrar crescimento de lucro para que o mercado se motive a comprar ela mais caro do que está hoje. Mas ela não tem mostrado crescimento de lucro, muito pelo contrário, por isso que o preço dela tem caído mais rápido do que o lucro, fazendo então com que o PL caia, tá bom? Mas a média aqui está dando 24, porque com certeza está pegando valores altos aqui. E a gente tem que talvez expurgar isso aqui, porque a média deve estar por volta. Olha, o Syntax já expurgou 58, tá? Ele expurgou 58 e o 14, tá aqui, ó. Ele expurgou
o 13 e expurgou o 58 para fazer o cálculo matemático, mas ele deveria expurgar também esses dois aqui, ó. Então eu acho que a média deve cair. A média deu 24, né? Vamos colocar uma média de 20. Então tem um certo potencial de upside, mas eu não acredito que seja tudo isso não, tá bom? A ferramenta mostra tudo isso pra gente, só que a gente é humano. A gente tem que analisar um pouquinho com mais de critério, tá? Então eu acho que se ela começar a dar lucro novamente, começar a aumentar o lucro, com certeza o mercado vai se animar de novo, o que parece não ser o caso neste momento. Na tabela Morningstar eu categorizei ela como uma empresa pequena e de crescimento, tá? É um setor nessa tabela Morningstar que eu acredito que é um pouco mais arriscado, tá? Justamente por ser uma empresa pequena, movimentar uma mosca é muito mais fácil que movimentar um elefante, pro bem e pro mal, tá? A empresa pequena dobra de lucro e de receita do dia para noite, já uma empresa grande nem tanto, porém qualquer paulada na economia e etc pode machucar a empresa, inclusive levar ela para quebrar. Não é o caso da Fleury, tá? Mas eu não gosto de empresa pequena, não gosto de small cap, eu gosto aqui, ó, empresa grande que está quietinha gerando dinheiro sem fazer muito esforço. Qual é o rolo aqui? Empresa com sede de crescimento, mas é pequena, cuidado com a dívida e olho nas aquisições. Se comprar algo caro e errado, pode dar ruim. Redditor até agora está no cangote dela, ou seja, ela está crescendo, mas a Redditor também está na bolsa. Vamos ver se o preço acompanha o lucro. Enquanto ela lucrava no trimestre 31 milhões, ela custava 8, dobrou o lucro para 63, o preço dobrou para 19, tudo certo. O lucro continuou crescendo, foi para 87, aí já bateu um exagero, a cota foi para 26, 29, 29, porque naquela época a gente só via esse crescimento e todo mundo achou que ela ia lucrar 100, 150, 200 e ir embora. Não foi o que aconteceu, o lucro estabilizou, esse exagero de preço aqui foi derrubado e voltou ali para o patamar de 20. Então, a empresa que lucrava em 90 milhões por trimestre estava custando ali por volta de R$20. Depois houve uma euforia meio sem sentido aqui no final de 2019, talvez início de Bolsonaro, blá blá blá, e a bolsa realmente subiu muito, voltou ao exagero de pagar ela R$30, o fundamento não veio, aí veio o Covid, ela caiu. Caiu para 20, mas é laboratório, hospital, então imediatamente recuperou, voltou um otimismo aí para 26, 27, o lucro foi para cima de 100 milhões como o pessoal esperava lá atrás, voltou-se então a querer pagar acima de 25 na empresa, mas aí o resultado começou a cair, o preço começou a cair. Tudo certinho, a empresa, o preço dela está seguindo o fundamento do jeito que a gente gosta. Agora, ela sendo vendida por 16, lucrando 71, você vem aqui, ó, ela lucrava 75, custava 17. Certinho, certinho, matemática não erra, matemática tá zerada aqui, tá? Tá zerada aqui. Vamos rodar então o nosso checklist para dar uma olhadinha aonde que ela passa, onde que ela não passa. Ela teve um prejuízo somente que foi na Covid, a gente perdoa. Passou no prazo de IPO, tem mais de 13 anos na bolsa, a gente gosta disso, é um negócio do futuro, sim senhor. E aí não passou no preço, porque no PL, porque a gente gosta de PL abaixo de 10, tá PL de 14, descontado 16, então tomou pau. O valor intrínseco, que é a raiz quadrada de 22,5 do LPA versus VPA, que é a fórmula de Benjamin Graham, tá falando que ela deveria custar 12, ela tá 18, então não passou também. A margem, a gente gosta de margem acima de 20, deu 8. Dívida super endividada, quantos anos de lucro? 8 anos de lucro, isso é extremamente preocupante, né? Com certeza um dos grandes calcanhares de Aquiles da Fleury é essa dívida enorme aqui que eles têm, que vai pagar com 8 anos de lucro, então tem que tomar muito cuidado aqui. Crescimento está acontecendo, todos esses capítulos aqui são de crescimento, tá indo tudo bem, a empresa está no setor small, que eu não gosto, e não tem receita em dólar, no resto passou. Então, tem bastante vermelhinho aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no fluxo de caixa descontado, ou free cash flow, levando em consideração o crescimento da companhia. O crescimento da receita nos últimos anos é de 11 e do lucro 15. E a gente tem que então utilizar aqui as ferramentas para tentar identificar um valor justo para a empresa, já levando em consideração o crescimento futuro, tá? Essa ferramenta do Syntax é uma das mais famosas, as mais utilizadas pelos clientes, para justamente tentar encontrar mais um valor. O Syntax já deu o valor do PL, tá? O Syntax já deu o valor da fórmula de Benjamin Graham, e agora você tem um terceiro valor. Então, brother, se você for comprar uma empresa super cara, com um overall evaluation, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que tentar entender os seus critérios. Porque pagar caro por uma empresa é uma das piores coisas que você pode fazer. É um dos grandes erros de todos os investidores, tá? Afobado, ansioso, vai lá, quero comprar porque está subindo e etc. Vai se estrepar, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Tem que sempre procurar comprar no preço certo. E se não está no seu preço certo, você tem que saber que pelo menos está entrando numa modinha que está todo mundo pagando caro. Um dia
o cara que ficou do lado da festa, que não decidiu pagar, pode ter a oportunidade de comprar o preço correto. Então vamos lá, eu acho que ela é uma empresa de crescimento ainda, então eu vou colocar números altos, eu vou colocar 6 no conservador, 8 no moderado e 12 no agressivo. E vou repetir esses valores para o segundo período, que é do ano 6 ao ano 10, tá? Acho que ela tem potencial para isso, tem vontade, tá captando dinheiro, tá comprando laboratórios, hospitais e etc. Então ela tem que mostrar esse crescimento. Lembrando que o crescimento agressivo aqui está mais ou menos batendo com o que ela já tem crescido nos últimos 5 anos, tá bom? Então quanto que ela deveria custar utilizando qual fórmula? A fórmula do fluxo de caixa descontado, que é essa fórmula super complexa aqui, que os especialistas criaram aí para avaliar as empresas. Então vamos, clica no analisar. Fleury deveria custar 14, está 18, tá? Então está cara, tá? Baseado no valuation. Então é mais uma ferramenta que mostra que ela está fora do seu preço, já levando em consideração o potencial de crescimento, tá? Cristian, mas ela é uma empresa que está crescendo, por isso vai custar caro. Não. A ferramenta de fluxo de caixa descontado já leva em consideração o potencial de crescimento que eu coloquei ali, tá? Bateu 14, não está tão longe de 18. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar e vamos aumentar o crescimento. Vamos colocar, que ela vai crescer 10, exagerados 15 e agressivo 20 e depois retorna, tá? Bateu 16, tá? Com números super altos de crescimento, ainda não deu, tá quase. Então eu acho que a Fleury, ela tem que primeiro provar que vai conseguir lucrar de acordo com a receita, que ela não está conseguindo, a receita está crescendo, o lucro não está vindo no mesmo tempo, e por isso o mercado agora diminuiu o PL dela, só que ainda assim eu acho ela cara, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles dela, que mostra aqui no Syntax, na ferramenta de avaliação de preço, que ela está cara, mas o que você tem que estudar aí principalmente é analisar o seguinte, essa dívida gigantesca aqui que ela paga com 8 anos de lucro é saudável? Então tá aí os motivos porque eu não compraria Fleury, tá bom? Mas não se preocupe, porque nenhuma empresa do canal eu compro. Todas as empresas do Brasil, o canal é justamente só para falar os riscos que você tem em qualquer tipo de investimento. Até o Itaú, que é a melhor empresa que eu conheço, tem os seus riscos, é importante você conhecer. É por isso que eu fiz esse canal, espero que você tenha gostado. Não deixa de dar o like para o YouTube continuar recomendando os vídeos, porque sem o seu like de vocês eu não consigo crescer. No mais, muito obrigado pela ajuda, tamo junto. Deixe seu comentário aqui o que você achou. Um abraço, tchau.